Thiago vai entrar, ele acabou de chegar, a produção vai liberar a entrada dele. Produção, opa! Meu velho. Opa, oxe, a produção colocou e tirou ele. Mas, rapaz, pregaram acho que ele caiu. Ele caiu, mas ele vai levantar, tá, gente? Ele caiu, mas ele vai levantar e vai voltar. Ele já estava ali pronto para começar. A gente deve ter sido alguma instabilidade. Vamos aguardar mais um minutinho para ele entrar e a gente iniciar antes de ir para o intervalo. Voltou agora. Rapaz, ele está fazendo suspense. E aí, meu velho? E aí, meu querido? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Já estamos online, estou aqui falando para o mundo todinho. O mundo todo, é global, é do Nordeste para o mundo. Caraca. Rapaz, tá até o chinês, tá tudo lá com o tradutor para acompanhar a gente nesse momento. Galera, desculpa um pouco pelo atraso, né? Nada, Mas pô, deu certo. deixa eu só compartilhar aqui. Quando tu compartilha, vou só te apresentar rapidão, né? Quem não conhece o Thiago, ele tem uma trajetória aí de empreendedorismo e produto gigante, né? A gente é contemporâneo, né? A primeira leva de incubação no Porto Digital, a gente estava junto, né? Eu com a empresa e ele com a outra, então a gente já se conhece há bastante tempo. Ele tem muita história legal para contar. Pode colocar, produção, pode colocar Thiago no palco, ou ele caiu novamente. Não caí não, eu só tive... Opa, eu tive só um pequeno recap aqui, vamos lá. Essa questão de produção para evento digital é uma coisa que eu estou me acostumando. Inclusive, por conta desse evento, eu vi com uma camisa especial, né, cedida por um produteiro. Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho. Vamos lá para apresentar. Continue StreamYard. Vamos lá, meu querido. E aí, como sempre, quem ainda não se inscreveu no canal, viu? Se inscreva, curta. Tô me achando todo youtuber. Sempre para só se inscrever e compartilhar. André, estou tendo um pequeno problema para compartilhar a apresentação do Google Slides. Tem algum mistério? Ou é compartilhar a tela mesmo? É compartilhar a tela mesmo. Vê se dá certo. Com o Raoni mais cedo, ele achou que tinha também um mistério, aí ele cutucou um pouquinho mais e deu certo. E aí? Tá aparecendo? Vai começar a aparecer, porque a produção vai liberando aí a apresentação para funcionar. Ele autoriza aí e aí vai aparecer. Legal. Peraí, que ainda não apareceu. Agora sim apareceu. Então, legal. Tudo bom, gente? Desculpa aí pelos problemas. Queria fazer essa apresentação de engenharia versus produto, porque em muitos dos lugares que eu já apresentei, a gente acaba tendo uma visão muito de produto sobre engenharia e pouco sobre engenharia de produto. Então, a gente vai abordar alguns temas aqui. Eu gostaria de deixar claro que são todas opiniões polêmicas pessoais. Então, nada escrito em pedra e nada que responde por toda uma classe, mas responde pelas minhas opiniões, certo? Mas quem é a pessoa que vos fala, né? Atualmente, eu estou como CTO da Rent. A Rent é uma das startups que eu fundei, a gente foi incubado pelo Y Combinator e trabalha no mercado imobiliário. Mas, se você dá uma olhada no meu histórico, eu acabo trabalhando um tempo como produto, um tempo como técnico, um tempo como produto, um tempo como engenharia. Então, isso acaba me dando muitas duas visões, como equilibrar essas duas áreas de engenharia e de produto, que hoje está bem melhor, mas no começo, quando surgiu a disciplina de produto, que não é uma disciplina muito antiga, tinha muito conflito. Então, eu acho que algumas coisas participam muito dessa minha visão, de que eu fui aprendendo de acordo com o tempo, então não necessariamente corresponde à realidade, mas às vezes outras a gente vê alguns pontos em relação a essa. Então, eu acho que um bom ponto para começar chega alguém de produto e diz, né, que a gente precisa de uma torradeira. E aí, quando você fala isso para o engenheiro, isso aqui é o que vem
na cabeça do engenheiro, né? Que são torradeiras. Rapaz, parou de apresentar. Que são torradeiras voadoras, né? Então, os engenheiros já olham assim e dizem, rapaz, lá vem essa galera de produto com essa história de torradeira voadora. E aí, logo em seguida, vem essa perguntinha, né? Qual a estimativa para essa tarefa? Assim, e aí, o que eu queria ressaltar nessa pergunta? E é uma pergunta que é extremamente comum, porque eu acho que a gente vive em lugares que a gente, de fato, precisa de prazo, a gente precisa entender quando a gente vai entregar, quando é que vai estar, quando vai estar disponível para o cliente. Mas essa pergunta ela é muito problemática para muitos engenheiros, primeiro pela palavra estimativa, porque para você estimar algo, muitas vezes você precisa ter extremo domínio do que você vai fazer e você precisa ter controle de todas as variáveis do ambiente para que você consiga estimar de forma assertiva e palavra-tarefa. Então, por que a palavra-tarefa? Porque eu estou demandando algo que seja feito. E aí, engenheiros como um todo, quando tem uma demanda infundada, dá um tilt. Então, você está pedindo muitas vezes uma estimativa para algo que não foi, que você nem sempre acordou. E você pode ter acordado com isso. Então, segura essa pergunta e esses pontos que a gente vai explorar um pouco disso no decorrer da minha fala. Tá? Olhando um pouquinho para o propósito de engenharia, né? O que a engenharia tem que fazer na empresa? Ela é quem constrói o produto. O produto não pode ter qualidade, não pode ter bug, não tem débito técnico, tem que ser de fácil manutenção, tem que ser com segurança, tem que fazer o mais rápido e conforme a especificação. Qual o propósito de produto? Tá? Definir visão estratégica, definir visão e estratégia de produto, entender a necessidade dos usuários, criar um roadmap e priorizar ele, cuidar da experiência do usuário, testar as funcionalidades, analisar as métricas, reduzir o churn e alinhar todos os stakeholders no processo. Vamos voltar aqui para a engenharia. Vamos voltar para produto. Está faltando algum overlap sobre isso, né? Então, claramente, apesar de a gente ter que entregar o mesmo produto, são diferentes visões nas quais a gente vai olhar para cada produto. Então, assim, eu estou falando coisas que só são óbvias, tá? Para poder a gente chegar no ponto. E aí, o que é uma parada aconteceu no começo dos anos 2000? Né? Surgiu esse Manifesto de Desenvolvimento Ágil, e que foi criado por desenvolvedores. Né? E se você olhar o que o Manifesto Ágil fala, parece que são coisas que não necessariamente os engenheiros pedem, né? Porque voltando para as atribuições dos engenheiros, né? Sem bug, com qualidade, sem dependência, fácil manutenção. Mas para que você consiga construir isso tudo e ainda atenda o propósito de produto, você precisa de um meio para conseguir entregar isso tudo, porque senão você passa uma eternidade estimando esse produto e você não consegue finalizar ele. Tá? Então, assim, como é que a gente pode entregar dentro do Manifesto Ágil? E aí eu vou falar sobre ele um pouco, né? Onde a gente tem indivíduos, interações, anti-ferramentas e processos. Software funcionando, anti-colaboração com o usuário. Na verdade, colaboração com o usuário, anti-negociação de contrato. E responder para a mudança, anti-seguir um plano. Opa! Isso parece conflitante um pouco com as atividades de produto, né? E na verdade não é. Na verdade não é, e eu queria explicar por quê. Tá? E eu acho que um ponto até recente na disciplina de produto é que ela ficou mais próxima de engenharia, mas de engenharia clássica. Dentro dessa afirmação, eu queria
assumir o seguinte: engenheiros são pessoas estáveis, tá? Na sua maioria. Então, por que na sua maioria? Na verdade, vamos entender o que é ser uma pessoa estável. Estável valoriza o direcionamento, claro, um plano bem definido, previsibilidade e cronograma. Opa, vamos continuar para ver porque é estável. Pessoas estáveis valorizam equipes que funcionam como um relógio, de forma eficiente, on time. Pessoas estáveis, elas gostam de processo para que tenha previsibilidade e seja mensurável. Opa, peraí. Isso aí está um pouco conflitante com o desenvolvimento ágil, né? Vamos ver. E como geralmente é a figura clássica, em sua maioria, dos PMs, tá? Né? Pessoas voláteis, elas gostam de definir estratégia. Nem sempre elas são as pessoas que vão seguir ela. Mas são pessoas que vão lá e batem o martelo onde vai ser. Pessoas voláteis costumam ser extremamente otimistas. Tá? Acaba tendo, não necessariamente buscam adrenalina do ponto de vista de estar buscando o risco, mas ao ser otimista e tomar decisões, você tem uma certa adrenalina da decisão que você está tomando. Pessoas voláteis, e não necessariamente PMs, costumam ter problema com autoridade, né? Nem sempre superiores entendem a decisão que está sendo tomada, entendem nisso tudo, ou você teve um deadline que você teve que seguir por todo risco, e por aí vai. E aí você tende a trabalhar em grupos pequenos e autônomos para que você consiga performar melhor, trabalhar com pessoas das quais você comunga das ideias. E uma coisa que é comum entre pessoas estáveis é que elas odeiam pessoas voláteis. E pessoas voláteis odeiam pessoas estáveis. Só que, quando você costuma olhar o perfil dessas duas pessoas, parece que as duas estão certas. Então, como é que você pode pegar duas visões de mundo que parecem ser diametralmente opostas, mas que as duas estão corretas? Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, o que é que a galera costuma fazer? O tal do PRD, né? Que é o Product Requirement Document, que parece ser uma invenção nova, mas este documento ele existe desde a década de 70, que é o fadídico documento de requisitos. E parece que depois de quase 2 décadas de gestão ágil de software, a gente está tendo um ressurgimento desse documento, que na sua maioria ele tem todos esses passos. Ele tem o objetivo do produto, o escopo, os requisitos funcionais, não funcionais, os critérios de aceitação, os mockups, as métricas de sucesso, as restrições. Mas, adivinhem, não dá para você estimar tudo isso de um produto, e principalmente na minha realidade, que é de startup, onde você tem mudanças quase que mensais, e isso é um ponto que eu acho que é falta eu comentar no meu histórico, que dentro da realidade de startups, e principalmente provando produto, a gente tem uma mudança de prioridade muito grande. E dentro desse contexto de mudança de prioridade, eu construir um documento como esse, quase que sempre, é impossível, cara. E eu digo que até em realidade de equipes muito grandes, você vai ter mudanças de processo no meio do caminho. Então, olhando de novo para o manifesto ágil, e eu gostaria de falar de manifesto, não de processos, quando a gente olha esses princípios, a gente começa a escolher cada ponto que a gente vai seguir. Tem hora que um mockup, um wireframe, ele é melhor do que eu ter critérios de aceitação. Eu não preciso especificar um critério de aceitação se o meu mockup está muito bem ultra detalhado, com um fluxograma, com
click mock, eu clico no lugar, ele vai para tal lugar. Então, o que eu acho que a gente tem que entender, e aí dentro de uma perspectiva de produto, é que eu não preciso de um plano ultra bem definido. E isso também para engenharia. Mas eu preciso de algo adaptável para a minha realidade e que, na verdade, eu tenho uma negociação de escopo entre as partes. Mas é que, principalmente, dado que engenharia tem esse estigma de ser super rígido e que engenheiros são pessoas difíceis e que valorizam coisas pequenas, o que eu acho que tem que acontecer é, os engenheiros precisam olhar para o produto e entender onde quer chegar. Tá? E produto precisa olhar para a engenharia entendendo onde a engenharia quer chegar. Mas a natureza do trabalho e a complexidade do trabalho de engenharia, ela excede muitas vezes algumas necessidades de produto. Então, por exemplo, esse primeiro ponto aqui, que eu acho que é uma coisa que eu escutei de muito PM. Muito. Cara, eu não preciso entender o que vocês de engenharia vão fazer, não. Eu só quero essa parada pronta. Cara, isso é muito tóxico. E aí, eu acho que tem que entender a engenharia não como um aumento de complexidade, mas entender como é que eles trabalham. Então, por exemplo, entendendo o cronograma dos desenvolvedores, o que é que quer dizer? É que você precisa de um quiet time, você precisa de tempo para racionalizar, você precisa ter tempo para processar, para entender, para programar, para entrar no estado de fluxo. E muitas vezes os product managers eles estão na agenda, no tipo de trabalho do gestor, que é lidar com diferentes stakeholders, pingar a pessoa, entender como é que está, qual é o status que está, que é quase como um gestor de projeto. E isso atrapalha a natureza do trabalho do desenvolvedor, que em parte do tempo é tipo, eu parar e entender o que é que eu estou trabalhando, entrar em estado de fluxo. Então, isso é muito importante. Então, entender o processo de desenvolvimento. Outro ponto que eu já escutei muito é: cara, não me vem com essas complicações de refactor, não. Eu só quero entregar isso. Cara, você está lidando com produtos que são técnicos, que demandam entender como é feito. Imagina que um designer de Fórmula 1 quer botar a propaganda do aerofólio na frente do carro. Cara, isso é um problema de engenharia, de design. Então, entender a arquitetura do sistema, entender como ele foi construído, ter empatia pelo volátil, pelo estável, e entender o que ele está falando e por que isso é um problema, e você conseguir lidar com ele, conversar com ele dentro desses problemas de arquitetura do sistema, não só traz empatia, como faz com que você entenda e trate ele como parceiro. E aí, em vez do volátil te olhar como o estável te olhar como um volátil, ele vai te olhar, esse cara está entendendo o que ele está falando, ele está me tratando como um parceiro. E nunca desmereça a diva técnica. Nunca. Porque ela vai voltar com uma bola na sua cara. Dívida técnica é um problema seríssimo e precisa ser endereçado constantemente. E eu estou falando isso como engenheiro. Tá? Então, voltando para essa palavrinha de escopo, eu acho que uma grande forma de você minimizar isso é você incorporar os engenheiros, porque muitas vezes, o que é que eu vejo acontecendo nas equipes de produto? Eles olham para os engenheiros, que é todo mundo estável, aí, só que, em maioria, né? Vai ter aquele engenheiro que é volátil. Então, o cara vai pegar um engenheiro que é volátil, que negocia prazo, que entende como é, que aceita uma dívida técnica, e vai botar para ele dentro da negociação do planning, ou de definição de escopo. Porque, geralmente, essa pessoa mais estável é que aceita trabalhar com outros.
o engenheiro lá vai dizer, bicho, manda fulano aí, que eu não quero me preocupar com isso, não. Que é um comportamento também nocivo dos engenheiros, porque eles deveriam querer se envolver nisso para saber qual o escopo que eles vão trabalhar e negociar esse escopo dentro de um prazo pré-definido. Então, em vez de a gente voltar para aquela pergunta inicial, que é qual é a estimativa para essa tarefa, por que a gente não pergunta o que é que nós conseguimos entregar em 2 semanas? E aí você muda o mindset de dar uma obrigação e pedir para a pessoa estimar algo que ele não construiu ainda, para dizer, cara, o que é que a gente consegue construir dado esse tempo limitado, né? Parece com Scrum, mas não é Scrum, tá? E aí, um bom exercício para isso é o Shape Up, que é como a Basecamp estruturou os processos de desenvolvimento deles, envolvendo todo mundo no processo, de forma que todo mundo toma essa decisão. Então, é uma parada que eu tenho recomendado para todo mundo ler, é sobre o Shape Up. Outro artigo que eu acho que é importante ler é o Maker's Scholarly Managed Schedule, que é do Paul Graham, que é um dos fundadores do Y Combinator, um artigo muito bom, tá? 2009. E, por último, eu me baseei muito na explicação de Tables e Volatiles do Michael Loop. Tá? Ele tem um blog muito legal chamado Runs in Repose. Ele fala muito sobre gestão de engenheiros. Então, é isso, pessoal. Doutor André, eu acho que eu encerrei, não tenho noção de quanto tempo eu gastei, mas é isso. Pode voltar aí, tá? Ficou super bem. Produção. Pronto, é que eu tenho que falar aqui. Produção, aí bota de volta, né? Massa, foi massa. Eu, tipo, acho que essa, como tu falou, né? É minha opinião, é polêmico, mas assim, eu acho que tudo que tu falou é muito verdade. E parece que essa não é uma coisa que é muito tratada, mas essa constante briga de corda, digamos assim, entre engenharia e produto, e associação disso às responsabilidades das entregas e dos objetivos de negócio, porque às vezes o produto fica puxando para outra e a engenharia passa para lá, porque então meio que tá todo mundo junto no mesmo barco, mas a real é que essa briga de puxar a corda para lá e para cá é constante, né? Tu falou do documento, né, do PRD lá como uma coisa que pode ajudar a unir, né, acho que de alguma forma é isso, né? Que pontos de contato ou que coisa a gente pode tentar fazer com que esses mundos se aproximem um pouco mais, né? Para que a coisa tipo flua minimamente durante o trabalho. Aí, além dessa documentação, assim, que outras coisas tu acha que pode ajudar o cara que é mais estável em engenharia, né? E virar um pouco mais volátil, né? Meio que indo um pouquinho para o outro lado. E o que é que tu acha que também pode fazer o inverso acontecer, né? Porque, por exemplo, para o estável às vezes ir mais para o volátil, uma coisa que eu vejo muito sei lá, fazer a galera de engenharia estudar também sobre produto ou negócio para tentar entender essas decisões, mas não é uma coisa que nem todo mundo faz, né? Mas eu acho que o mais complexo é o contrário, né? Porque a gente até vê mais gente de engenharia indo para assumir posições de produto e o inverso a gente praticamente nunca vê, né? Alguém que só trabalha com Cara, produto para engenharia. isso que você falou, eu acho que é um ponto-chave. Na minha perspectiva, todo pessoa de produto, ela tinha que ser letrada em programação. Porque você precisa entender a natureza do trabalho para que você consiga entender melhor a cabeça do outro. Então, essa movimentação, eu já vi muita empresa que estava contratando Product Manager e desistiu de contratar Product Manager no mercado e subir alguém de engenharia para produto, porque essa pessoa vai acabar tendo esse melhor balanço. Então, é muito difícil você pegar uma pessoa estável e transformá-la num volátil. É muito difícil você pegar um volátil e transformar num estável. Você, no máximo, você vai conseguir é fazer com que as pessoas olhem por cima do muro, a grama do vizinho, e em vez de assim, porra, essa grama desse cara tá desorganizada, viu? É o estável falando volátil e vice-versa. É tipo, porra, ele fez um negócio na grama dele diferente. Será que eu consigo fazer na minha? E isso é o produto aprendendo a programar. E aí, dentro do shape-up,
que é esse processo, você pega as pessoas de desenvolvimento e joga ela dentro do processo de construção. Você bota ela dentro do storyboard, você bota ela dentro do processo de prototipação de design, você bota ela para também prototipar. Então, para mim, uma parada que eu achei impressionante do ShapeUp é que ela funciona o seguinte, claramente você tem diferentes formas de adoção. Você faz todo mundo a reunião para dizer qual é o propósito que vai chegar naquela funcionalidade. E meio que todo mundo sai, todo mundo faz um storyboard de como tem que funcionar. Então, a engenharia da perspectiva dela, o design da perspectiva dela, o produto da perspectiva dela, o executivo daquela tarefa, ou o vendedor, vai dizer como ele pensava e depois volta todo mundo. Então, é meio que um exercício de empatia. Como é que design pensou? Como é que produto pensou? Como é que engenharia pensou? Como é que executivos de vendas ou da empresa pensaram? E aí, você conseguindo entender o que cada um valorizou e desvalorizou, você consegue aquela arma do Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? A melhor arma do mundo é que faz o outro ver o seu ponto de vista. E é exatamente essa dinâmica que ela faz exercer isso. Porque em sã consciência vai ficar cada um puxando para o seu lado. E aí, dentro desse exercício de discussão, vai colocar. Então, para mim, é duas coisas. O ShapeUp, ele, dentro de processo, ele trouxe de volta o Agile, que eu acho que a gente se perdeu em processos, e dentro do PRD, para tanto ter parecido, mas é uma crítica ao PRD, porque é mais processo, é mais documentação, que eu acho que pode ser um contrato, e como contratos funciona como todo mundo assinando embaixo dizendo, mas você também está gerando overhead. Então, eu acho que todo mundo exercitar o ponto de vista deles dentro disso, e às vezes você pode ser isso num quadro branco. Cara, como é que você acha que isso tem que funcionar? Vai lá e faz. Tipo, galera, vamos dar 15 minutos aqui, cada um desenha mais ou menos como tinha que ser, e vamos ver o que cada um pode compromise, o que cada um pode comprometer da sua solução para a gente chegar nesse goal final, que é entregar o produto. Mas é engraçado que, é isso que você falou, né? Tipo, se perdeu, né? Já é como se tivesse uma força gravitacional fazendo a gente voltar para fazer do jeito errado. E aí, de repente, chega uma coisa, né, esse shape-up que tu falou, né? Que traz novamente para meio que tirar da zona do conforto e juntar, né? Exatamente. Porque é isso, de repente, o Agile voltou a ser meio que waterfall, meio que, tipo, é isso. Alguém chega, define tal, de novo, aí tá a galera ali, pô, ao invés de juntar todo mundo e cada um, né, entender como é que faz para todo mundo estar na mesma página, entender as complexidades, entender o valor. Enfim, sensacional. E, cara, de novo, não é uma crítica à documentação, tá? Eu acho que documentação ela tem um valor, é muito importante. Eu acho que documentação é uma coisa que tem que ser feita de forma contínua, tá? Mas é que tem diferentes formas de documentação, diferentes graus de documentação. Então, tudo depende também do produto que você vai tocar. Mas trabalhar essa empatia entre as duas áreas é que eu acho que é essencial. Massa. Show de bola. Adorei. Tenho certeza que a galera super curtiu. Valeu de novo por topar. Eu sei que o corre do dia a dia é sempre complicado da gente, né, parar para ter esse momento para pensar, estruturar e organizar as ideias para compartilhar. Mas tenho certeza que a galera tá super curtindo. Teve gente perguntando, né, dos slides e tal. Depois, galera que estiver acompanhando aí, fique tranquilo que eu vou falar com todos os palestrantes. A galera que quiser me passar o material, eu repasso para todos os inscritos numa boa. Show? Valeu, pessoal. Thiagão, tchau. Valeu aí mais uma vez e até a próxima. Depois a gente tem que bater mais bate-papos, a gente tem outras coisas para conversar também. Falou.